A ordem e as regras da entrevista foram definidas em reunião com representantes das candidaturas. O convidado de hoje é Geraldo Alckmin, do PSDB. Geraldo Alckmin tem 65 anos, é de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, e ele é médico. Foi governador do estado de São Paulo por 4 mandatos e concorre à presidência da República pela 2ª vez. Muito boa tarde, candidato. A partir de agora, começa a contar aí os 30 minutos da nossa entrevista. Muito boa tarde, Rosana Jatobá, Murilo Ramos, Luiz Nascimento, Leopoldo Rosa e o Renato Cantarino lá no Rio. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Globo. Rádio Globo. Eleições 2018. 5:05, candidato, eu começo com a primeira pergunta para a gente repercutir a situação fiscal do nosso país. O senhor defende o teto de gastos e uma política de austeridade nas contas públicas. Afinal, como o senhor mesmo diz, o Estado não cabe no PIB, está faltando 139 bilhões, que é o nosso déficit primário, e isso ainda sem pagar a dívida. Ocorre que a gente sabe que alguns cortes de investimento podem, inclusive, resultar em tragédias, como a que a gente assiste agora com relação ao Museu Nacional. E só para dar um exemplo aqui na área de saúde, esse congelamento de gastos com relação ao teto vai representar, por exemplo, perdas de até 743 bilhões de reais para o SUS nos próximos 20 anos. A minha pergunta: como cortar custos sem prejudicar áreas importantes como saúde, educação e segurança? Olha, na realidade, a PEC do teto chamada não haveria necessidade. Nós, em São Paulo, fizemos o ano passado, Rosana Jatobá, 5,3 bilhões de superávit primário e não tem PEC do teto em São Paulo. Então, a rigor, não precisaria ter. O que não pode é o governo gastar mais do que arrecada. É como na casa da gente. Se você, todo mês, gastar mais do que arrecada, e o ano que vem será o 6º ano que o governo federal vai gastar mais do que arrecada, só aumentando o endividamento. Isso vai comprometer a macroeconomia. Veja o caso da Argentina. A inflação esse ano, que era 15%, pode chegar a 40%. A taxa básica de juros já foi para 60% e a moeda derretendo. Então, minha proposta, e chamei os melhores economistas para trabalharem conosco, Pércio Arida, Edmar Baixa, Zé Roberto Mendonça de Barros, é em 2 anos nós zerarmos o déficit primário. E com confiança volta investimento no Brasil. Tem muito dinheiro no mundo. A economia mundial vai crescer esse ano quase 4%. Eu acho que o Brasil dá para crescer forte. E o Brasil crescendo 4%, 5%, melhora a arrecadação. Mas como é que o senhor vai despertar o apetite dos investidores? Essa é a questão. É isso aí, esse é o X da questão. Quer dizer, o problema hoje é que não tem investimento. Por que não tem investimento? Falta confiança. Então, falta confiança do investidor, falta confiança do consumidor, falta confiança do produtor. Então, o que nós temos que fazer? Trazer confiança de volta. O Brasil só vai mudar com as reformas. Quem disser que o Brasil vai mudar por partenogênese, por voluntarismo, não é verdade. Nós precisamos, por isso eu defendo logo no comecinho do ano que vem, fazer as 4 reformas. Reforma política, reforma tributária, simplificação tributária, reforma previdenciária e reforma de Estado. E acho que dá para fazer, porque quem for eleito vai ter mais de 55 milhões de votos no segundo turno. A força do voto do povo é muito grande. Se aproveitar, faz nos primeiros 6 meses. Agora, o senhor não acha que apenas a legitimidade do voto, a força popular é insuficiente para garantir que o senhor faça essas reformas? O senhor não tem que lidar com um Congresso cada vez mais pragmático, fisiológico, que utiliza, inclusive, o apoio que vai lhe dar como moeda de troca? Como sempre foi no Brasil, um balcão de negócios. Sobretudo agora, a gente não vai ter uma renovação do Congresso, né? Ao contrário. E a gente vê, inclusive, que as alianças que o senhor fez, em algum momento, vão cobrar um alto preço. E o Rosana Jatobá, importante a sua pergunta. É por isso eu coloquei das 4 reformas, a primeira delas a política. Porque não é possível continuar tendo 35 partidos no Brasil. Não tem problema ter 35, podia ter 70.
O problema é ter 25 na Câmara Federal. Esta fragmentação da representação parlamentar é que leva à ingovernabilidade. Isso vai corrigir, porque já foi aprovada no Congresso para a próxima eleição municipal acabar com a coligação proporcional. Então, acredito que dá para aprovar, todo mundo sabe o que eu defendo. Então, os partidos que estão coligados conosco sabem, porque eu repito, toda entrevista eu falo, olha, eu vou fazer uma simplificação tributária. 5 impostos vão virar o IVA, que é Imposto de Valor Agregado. Vou fazer a reforma da Previdência. Então, tem que ter um regime geral só. Não tem sentido quem trabalha aqui no rádio, na televisão, no comércio, na agricultura, na indústria, ter INSS e o setor público ter aposentadoria de R$40 mil. Nós vamos ter um regime geral de previdência igual. Já fiz isso em São Paulo. Todos os funcionários que entraram da nova lei 2011 a partir de 2013 já estão no regime novo. Aposenta pelo teto do INSS e tem uma complementação de aposentadoria. Eu acredito que dá para fazer e acho que o Brasil responde rápido. A pergunta é, candidato, o senhor tem o apoio, declarado o compromisso das siglas que o apoiam para fazer essas reformas? Eu pergunto porque, por exemplo, antes mesmo do senhor selar o matrimônio aí com esses partidos, a gente vê o Ciro Nogueira, né, do PP, subindo no palanque em Piauí pedindo voto para o Lula, mostrando claramente uma infidelidade. Como é que o senhor vai garantir que no seu governo, se o senhor for eleito, o senhor terá a fidelidade e o apoio irrestrito desses partidos? Olha, eu já fui governador e aprovei as reformas aqui em São Paulo e não teve toma lá da cá. Aliás, esse mesmo Congresso aprovou a reforma trabalhista, que, aliás, uma reforma muito maior do que a enviada pelo presidente. A reforma enviada pelo presidente era modestíssima. A reforma trabalhista foi muito importante, porque nós tínhamos um verdadeiro cartório, 17 mil sindicatos. O mais absurdo não é dos trabalhadores, que são 11 mil, é patronal, quase 6 mil, 5 mil e tanto. Para cada 2 sindicatos de trabalhadores, um sindicato patronal. Tudo em razão do imposto sindical. Agora não. Vão ficar sindicatos realmente com legitimidade para fazer convenções coletivas e defender os trabalhadores. Dá para aprovar. Vamos lutar bastante. O problema tem que ser rápido. Se perder o primeiro ano, se perder os primeiros 6 meses, aí perdeu o time. Murilo Ramos. Candidato, no dia 26 de julho, durante o anúncio da aliança em torno de sua candidatura dos partidos do Centrão, o senhor mandou um abraço para o Valdemar Costa Neto, ex-deputado federal condenado no Mensalão. A minha pergunta é a seguinte, se o senhor for eleito, o senhor vai se aconselhar com o Valdemar Costa Neto, que, apesar de ser o manda-chuva do partido, não tem nenhum cargo diretivo? O senhor vai ceder ao PR, partido dele, o Ministério dos Transportes, assim como Lula, Dilma e Temer fizeram? Primeiro, não. Não vai ter Ministério dos Transportes para ninguém. Segundo, nós vamos governar com os melhores quadros de cada partido. Todos os partidos estão fragilizados. Na medida que você tem 35, está tudo fragilizado, artificial. Quem que eu escolhi como minha candidata a vice-presidente da República? Primeiro, uma mulher. Nós precisamos ter uma participação maior das mulheres na vida pública brasileira. Segundo, do PP, do Partido Progressista, e uma das mais respeitadas e admiradas senadoras do Brasil, gaúcha, a Ana Amélia. Então, eu acredito, sim, você tem bons quadros em vários partidos, nós vamos buscar esses melhores quadros para trabalhar. O que o Brasil quer? É um governo que funcione, que o país cresça, que tenha emprego e tenha renda. Não vou fazer showman, não quero ser presidente para dar pirueta, estar no palco, na ribalta, fazer discurso. Eu quero é que o governo funcione e que o país volte a crescer. O Brasil, Rosana Jatobá, de 1930 a 1980, foi o país que mais cresceu no mundo. 50 anos, 5% ao ano. No começo da década de 70, chegou a crescer 11% ao ano. O que aconteceu? Nós passamos a andar de lado. Você precisa Mas ter tudo isso reformas. aconteceu ao custo da ditadura, né, candidato? Como? Isso tudo aconteceu ao custo da ditadura, né? Não, porque na década de 30 até 64 não tinha ditadura. Não, mas nos anos 70... Qual o problema? O problema é que o Brasil ficou caro.
E o Brasil ficou caro e perdeu competitividade. Um carro no Brasil é 2 vezes o preço de um carro nos Estados Unidos, o minuto do celular é 7 vezes o que custa nos Estados Unidos, os juros bancários é 4 vezes a média do mundo, país caríssimo. Perdeu competitividade e cresce pouco. Eu vou fazer abertura comercial. Os países que cresceram no mundo abriram a economia. Vou abrir a economia com uma agenda de competitividade. Agora, candidato, ainda em relação à pergunta do Murilo sobre o Valdemar da Costa Neto, então, quando o senhor diz que quer um ministério padrão ético total, o senhor está dizendo aqui para a gente, para todos os eleitores, que os 41 investigados na Lava Jato, né, que fazem parte aí dos partidos do Centrão, não terão nenhuma pasta no seu novo ministério, nessa reforma ministerial. Exatamente. Nós vamos escolher os melhores quadros de cada partido. Vamos dar um exemplo prático. Aqui em São Paulo, o PTB, ele participou do meu governo. Quem é o secretário da Justiça? É o promotor de justiça, ex-procurador-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Márcio Elias Rosa, um dos mais renomados professores de direito. Outra coisa, o PPS. O PPS nem é do Centro Democrático e me apoia. O PPS é um partido mais à esquerda. Então nós fizemos uma grande aliança que eu espero até no futuro não existir mais, porque não tem sentido ter tanto partido no Brasil. A tendência com a reforma política é ter menos partidos, partidos mais programáticos, mais propostas, fidelidade partidária. Leopoldo Rosa. Candidato, como todo paulista e paulistano, a gente sabe que a menina dos olhos do senhor nos seus governos aqui foi a mobilidade urbana. O senhor fala muito a respeito das obras de metrô e da CPTM. Nos últimos anos, o senhor adotou um modelo de negócio que é o modelo da PPP, a parceria público-privada para a construção de metrô. Isso aconteceu na linha 4 amarela, no projeto agora da linha 6 laranja. O que a gente viu nesse modelo é que em algumas vezes ele não funcionou. Ele teve atrasos nas obras, empresas que não cumpriram os contratos com o governo tendo que entrar na justiça contra empresas parceiras e empresas parceiras desistindo das obras. O senhor, levando para o Brasil, que tem um desafio de infraestrutura, levaria esse mesmo modelo de negócio? Olha, como é que nós vamos fazer do Brasil um canteiro de obras? E construção é emprego na veia. Recurso do governo, recuperar a capacidade do governo, Leopoldo, para investir, recuperar a capacidade de investimento, e segundo, iniciativa privada. Então, concessões. Eu fiz concessões de rodovias em São Paulo. As últimas que nós fizemos, região de Ribeirão Preto, pega desde Florínia, divisa com o Paraná, até Minas Gerais, o setor privado pagou 1,3 bilhões de reais para o governo, 1,3 bilhão de reais, gerou 2 mil empregos, vai investir 5 bilhões, duplicar 200 quilômetros de estrada e o trecho já pedagiado de Ribeirão Preto caiu 22% o valor do pedágio. Por quê? Porque aquela concessão da década de 90 que venceu agora, a taxa interna de retorno era 20%. Hoje é menos de 10%, é 9%, 8%. Então a concessão é um bom modelo. Metrô não dá para fazer concessão, porque a tarifa de pedágio não vai cobrir o investimento, a tarifa de metrô não vai cobrir o investimento de 10 bilhões, 11 bilhões. Então você faz PPP. É melhor, ao invés de investir 10, eu investir 4 e ter um parceiro privado. O que houve é o único caso que nós tivemos problema na linha 6. Não foi por nossa causa. O consórcio que ganhou, que tem construtoras, tem o BNDES Par e tem até a Mitsui japonesa, ele começou a obra com o Bridge Loan, o empréstimo ponte, e depois, na hora de ter o grande financiamento do BNDES, o BNDES falou, não, eu não vou dar o financiamento. Não tem como fazer uma obra desse tamanho sem financiamento. Tudo fruto da crise. A crise pegou os estados, a crise pegou as empresas privadas, foi uma crise gravíssima. Há um estudo publicado no jornal de anteontem, domingo, mostrando que foi a maior, essa década de 2011 até agora, é a maior crise dos últimos 100 anos. É o tamanho da crise que pegou as empresas. Eu fui ontem a Pindamonhangaba visitar a minha irmã que está doentinha. Fui ao hospital visitá-la
E quando saiu, o diretor da Unimed falou: doutor Geraldo, nós tínhamos 18 mil segurados da Unimed em Pinda. Perdemos 6 mil numa cidade. Você baixou de 18 mil para 12 mil. O que é isso? É desemprego. Porque as pessoas estavam empregadas, a empresa pagava o seguro-saúde. Por isso eu tenho colocado, Rosana Jatobá, que só tem um caminho, é o Brasil voltar a crescer. E para o Brasil voltar a crescer, precisa ter as reformas e precisa ter confiança e convicção. No início da nossa conversa, a gente falou sobre o teto de gastos, candidato. E o senhor falou que talvez não fosse necessário o teto de gastos, como não foi aqui em São Paulo. Quando ele foi aprovado, e a defesa do governo Temer para ele foi que ele traria uma estabilidade para atrair os investimentos estrangeiros. Hoje, o senhor revogaria o teto de gastos? Talvez não precise revogar o teto de gastos, né? Eu acho que eu não o faria. Porque toda vez que você engessa o orçamento, você não está tendo um bom planejamento. Nós precisamos desengessar, né? E não cada vez estar estabelecendo mais regra, engessamento, ainda mais por 20 anos. Quem é que pode prever o que vai acontecer daqui 20 anos? Agora, qual o objetivo do teto de gastos? Olha, não podemos gastar mais que a inflação, senão vai quebrar. Bom, mas isso não precisa ter emenda constitucional para isso, é só não gastar. Quer dizer, não adianta você também aprovar um teto e fazer gasto acima da inflação. Então, o problema não é o teto de gastos, o problema é o governo reduzir os seus gastos, porque senão vai ter que aumentar imposto. E aí, como lidar no governo do senhor, que o senhor vai passar por esse governo, se for eleito, com o teto de gastos? Então, deixa eu fazer uma observação aqui para explicar, essa é uma questão relevante. O Brasil não pode mais continuar com déficit primário. Vai ser o 6º ano. Qual o déficit previsto ano que vem? 139 bilhões. Como é que nós vamos zerar isso o mais rápido possível? Primeiro, cortando gastos. Nós vamos privatizar empresas estatais, vender ativos do governo, diminuir ministérios, vender avião, helicóptero, carro, prédio. Nós vamos reduzir a máquina. Segundo, tem 280 bilhões de incentivo. Então, você tem 140 de déficit e tem 280 que o governo está dando de incentivo. Será que todos eles se justificam? Passar um pente fino em tudo isso. O senhor já vislumbra, assim, de pronto, em que o senhor vai poder se utilizar? Claro, nós já estamos estudando. Por exemplo, são 146 empresas estatais. Não tem sentido você ter tudo isso. Claro, eu não pretendo privatizar banco. Acho que é o contrário. Banco nós vamos trazer mais banco. Os Estados Unidos tem 4 mil bancos. Nós temos meia dúzia. Aliás, eu tenho um decreto que só o presidente da República pode autorizar banco estrangeiro vir para o Brasil. Eu vou acabar com esse decreto. Nós queremos disputa, competição. Economia de mercado é competição. Candidato, o senhor mencionou aí a sua vice, a senadora Ana Amélia, que é uma mulher realmente forte, contundente, que defende as próprias posturas, né? Claro, de olho no voto feminino, que é majoritário, 52% do eleitorado, e qualquer candidato tem uma margem importante aí para crescer, para angariar os votos, porque 25% das mulheres estão indecisas nessa eleição, de acordo com a publicação da pesquisa Datafolha. Quando a gente fala de questões que dizem respeito ao universo feminista, como, por exemplo, questões relacionadas ao aborto, à lei do feminicídio, aos direitos da mulher, a questão do estupro, por exemplo, nem o senhor, nem a sua vice, a senadora Ana Amélia, são incisivos, né? O senhor tem ultimamente participado de alguns eventos nos quais o senhor se apropria, inclusive, de alguns termos do universo feminista, né? Ouvi o senhor falando em empoderamento, mas eu não vejo o senhor defendendo políticas públicas relacionadas a essas demandas de hoje das mulheres. O senhor fala muito nas demandas para as mães, né? Creche, escola. Isso não é insuficiente, uma agenda insuficiente para conquistar esse voto feminino? Olha, Rosana Jatobá, primeiro em relação ao aborto, eu sou contra. O caminho é evitar a gravidez indesejada. Então, esse é que tem que ser feito. E nós vamos fazê-lo ininterruptamente. E São Paulo trabalhou muito para diminuir gravidez em adolescência, tudo isso. Agora, diminuir a desigualdade totalmente. Aliás, estou estudando uma lei da Alemanha que determina a publicação dos salários, para você ter total transparência. Não tem nenhuma razão para discriminar a mulher, que, aliás, às vezes até são superiores a nós, homens, na sua atividade.
Em relação ao feminicídio, São Paulo reduziu a metade. O Brasil tem 4,4, 4,3 assassinatos de mulher por 100 mil habitantes ano, nós temos 2,2. Eu fui ao Ceará no sábado, na sexta-feira, e visitei a Maria da Penha. Estive lá no Instituto Maria da Penha, ouvindo as propostas para evitar a violência contra as mulheres, para estabelecer critérios de Casa da Mulher, defensoria para apoiar as mulheres, delegacia de defesa da mulher. São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a criar a delegacia de defesa da mulher. É uma barbaridade a violência que a mulher sofre, às vezes até dentro de casa, né, entre quatro paredes. Então, todo o nosso compromisso em resgatar, Rosana, essa dívida que o Brasil tem com as mulheres. Bem, agora a gente vai falar sobre segurança pública e o Renato Cantarino, da nossa Ponte Aérea, tem uma pergunta para o senhor. Ei, Renato. Candidato, hoje mesmo aqui no Rio de Janeiro nós tivemos a apreensão de 20 fuzis na Baixada Fluminense. Essa apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal. E quando o assunto é tráfico de armas e drogas, a sua proposta é a criação de uma Guarda Nacional para o policiamento de fronteiras. Hoje, em tese, a Polícia Federal é responsável por fazer esse policiamento. O que a criação de uma nova polícia mudaria nesse trabalho? Não seria menos custoso apenas fortalecer o que já existe, candidato? Olha, Renato Cantarino, o que nós estamos propondo é, o problema nosso, você colocou bem, tráfico de armas, tráfico de drogas, contrabando. Tudo isso é fronteira e responsabilidade do governo federal. Então, primeira coisa, informação e inteligência. Eu pretendo, através de uma agência, unir as informações e inteligências das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da ABIN e dos estados. Nós temos que saber por onde entram as armas, temos que saber por onde entra a droga. É possível você, com tecnologia, inteligência, informação, agir lá na causa e não ficar na ponta, enxugando gelo. E temos que ter uma ação diplomática junto aos países vizinhos. Temos que, olha, o problema, crime não tem fronteira. Nós precisamos chamar os países vizinhos para trabalhar junto. Além disso, Renato, aí sim a Guarda Nacional, para substituir a Força Nacional. Hoje, como é que funciona a Força Nacional? Você empresta um policial militar de um estado para levar para o outro. Então, faz falta no estado que está cedendo aquele policial militar, que já está em dificuldade, ter que emprestar 200, 300, 400 policiais militares. Vai para um estado que ele não conhece e é muito pequeno, não faz diferença. Eu pretendo ter a Guarda Nacional em caráter permanente. A primeira brigada com 5.000 homens e mulheres. E ela não é para ficar lá substituindo a Polícia Federal na fronteira. Lá é inteligência, tecnologia, CISFRON, CIPAM, Forças Armadas. Mas a Guarda Nacional vai substituir uma força hoje transitória e que não resolve o problema. Então essa guarda... Pois não, Renato? Então, só para entender melhor, candidato, essa Guarda Nacional poderia atuar em vários estados, Exatamente. Em cada estado com agentes daquele próprio estado, não seriam deslocados de outros estados, por exemplo, de São Paulo para atuar no Rio de Janeiro. É isso que o senhor está querendo dizer em relação a mudar da Força Nacional para a Guarda Nacional, seria essa mudança? Exatamente. Por exemplo, o Nordeste, que é onde o problema hoje também é muito grave, porque onde está a droga, onde tem uma juventude mais empobrecida, o problema é maior, é mais grave. Eu pretendo ter uma brigada para o Nordeste, com 5.000 homens e mulheres. Claro que ela vai atender os vários estados, mas é naquela região. Rio de Janeiro, a mesma coisa. Nós vamos substituir uma Força Nacional que hoje está desfalcando os estados e que tem uma resolutividade baixa para um corpo permanente. Nós não vamos resolver esse problema em 24 horas. Então não adianta ter uma força transitória, vai ter que ter uma coisa permanente. E o governo federal tem que liderar o trabalho do combate ao crime, porque ele está no Brasil inteiro. Então é nacional a questão. E aí a necessidade do governo federal liderar esse trabalho. Luiz Nascimento.
Candidato, nos últimos dias a gente viu algumas ameaças isoladas aí de uma nova paralisação dos caminhoneiros. Isso acabou se juntando com algumas notícias falsas nas redes sociais, foi o suficiente para já assustar uma população que já vem do trauma da greve de maio. Um dos problemas que o novo governo vai enfrentar logo de cara é esse acordo que o Palácio do Planalto fez paliativamente para resolver essa questão. A gente teve ali várias medidas polêmicas, congelamento de preço na Petrobras, aumento de subsídio, num governo que já está quebrado, e até uma polêmica tabela de fretes, né? De que forma que o senhor pretende lidar com essa questão sem quebrar ainda mais o Estado, sem uma nova greve e sem que o consumidor comum acabe pagando a conta? O que aconteceu, Leopoldo Rosa, com a questão dos caminhoneiros? Foi uma conjugação. Um fator. O governo federal, ano passado, em julho, aumentou a carga tributária sobre combustível, PIS/COFINS. Houve um aumento de carga tributária. O governo, nessa crise fiscal, ele deu uma aumentada no tributo. Segundo, geopolítica. Crise na Síria, problema na Venezuela. Você teve vários problemas, então aumentou o barril do petróleo rapidamente. Terceiro, desvalorização do real. Juntou tudo, o caminhoneiro e a Petrobras fazendo reajuste todo dia. Então o caminhoneiro falou, olha, eu não tenho como resolver isso, Luiz Nascimento. Então o que eu proponho? Primeiro, a Petrobras não pode fazer reajuste todo dia. Ela tem que ter, como foi feito agora, a cada 30 dias. Então você não pode reajustar todo dia. A cada 30 dias você faz uma média. O preço do petróleo sobe, o preço do petróleo cai. Segundo, você tem que ter o colchão tributário. Quando o preço do petróleo vai lá para 80, 90 dólares, você diminui o imposto. Quando cai o preço do petróleo para 60 dólares, você sobe o imposto. Então chama imposto regulatório, um colchão tributário. O que o governo fez? Tabelamento de frete, que é um atraso, vai até prejudicar os caminhoneiros, porque as grandes empresas vão verticalizar. Elas vão criar suas frotas próprias e vai prejudicar o caminhoneiro. E segundo, o subsídio, que também não é um bom caminho, né? Quer dizer, no fundo, você está subsidiando combustível fóssil. Não é a solução ideal. A solução ideal é não ter reajuste a cada dia e você ter um imposto regulatório, um colchão tributário. O valor do petróleo caiu, você sobe o imposto. O valor do petróleo subiu, você abaixa o imposto, pode até zerar. Esse é o caminho que os países fazem, que é o que eu entendo que é correto de fazer. A outra, finalmente, Luiz Nascimento, é diminuir o preço dos derivados do petróleo. Você hoje está pegando petróleo bruto e mandando para refinar fora do Brasil, porque não tem refino aqui, e importando derivado de petróleo. Está ficando mais caro por causa do frete de vai e volta e estamos perdendo emprego. Por que a Petrobras não amplia o refino? Porque não tem dinheiro para tudo. Nós precisamos trazer o setor privado para investir no refino. Quebrar na prática o monopólio do refino. Candidato, a gente tem a pergunta aqui privada de um ouvinte, um internauta, para a gente conseguir abordar todos os temas. Diga lá, Anitta. Rosana, quem pergunta é o José Armênio, diz aqui que é arquiteto. Candidato, ele lembra aqui que durante o seu governo aqui em São Paulo, o senhor implantou o programa de moradia para a população de baixa renda no centro da cidade. Ele pergunta se você tem algum programa em relação a isso em nível nacional, já que a moradia é um grande problema que a gente vive aqui no Brasil. Então, José Armênio, o que nós fizemos? Você tem em todas as grandes cidades brasileiras, às vezes, o centro meio deteriorado. Quer dizer, tem telefonia, água, esgoto, emprego, metrô, trem, hospital, escola e não tem gente morando. Então, nós fizemos uma PPP com a iniciativa privada, 3.300 apartamentos, no centro expandido. Quem que pode se inscrever para o sorteio? Quem tenha pelo menos uma pessoa da família que trabalhe no centro, para você aproximar a moradia do trabalho. Nós não vamos resolver o problema de mobilidade nas regiões metropolitanas só com uma visão transporteira. Nós temos que resolver com uma visão correta de ocupação do solo. Eu pretendo levar essa experiência para todas as capitais e grandes cidades, que eu tenho ido em muitas cidades e a gente vê o centro também deteriorado, o centro expandido. Isso vai aproximar o trabalho e a moradia.
Candidato, a última pergunta antes das suas considerações finais. O senhor foi governador do estado de São Paulo por 4 mandatos e na última eleição venceu no primeiro turno. Agora, de acordo com as pesquisas, o senhor aparece em São Paulo com empate técnico com seu principal oponente, que é o Jair Bolsonaro. O senhor com 19% e ele com 16%, considerando um cenário sem Lula. O que é que aconteceu com seu eleitorado tão fiel? Olha, a campanha agora que está começando, né, Rosana Jatobá? Eu acho que vai mudar. A população, até pelo sofrimento, ela vai decidir mais à frente. Ela vai comparar, refletir. Se você pegar as últimas eleições, a de Tocantins, que foi o mês passado, até a última eleição na capital de São Paulo, você vê que as grandes mudanças foram há 10 dias, uma semana da eleição. Tanto é que, às vezes, os institutos de pesquisa, não é que eles estejam errados, não. Eles estão corretos, mas eles não conseguem pegar as viradas. Porque, realmente, o voto é fruto da reflexão, da maturação. Então, o que você tem hoje é uma simpatia, você tem quem ouvir falar mais, tem recall de nome, definição de voto é mais à frente. Nós vamos trabalhar muito para chegar ao segundo turno. E se chegar no segundo turno, para ganhar a eleição. Eu acho que nós temos experiência para ajudar o Brasil a voltar a crescer. Esse é o nosso desafio. Muito bem. Geraldo Alckmin, o senhor tem agora 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Olha, primeiro agradecer aqui à Rádio Globo, a você, Rosana Jatobá, ao Luiz Nascimento, ao Murilo Ramos, o Leopoldo Rosa, o Renato Cantarino lá no Rio, especialmente os ouvintes aqui da Rádio Globo. Eu estou trabalhando bastante, o Brasil é um país continental, né? Tem muitos Brasis nesse país continente, aprendendo bastante, ouvindo bastante e procurando preparar o melhor programa para o Brasil voltar a crescer. Não tem mágica, mas com trabalho, eficiência, nós vamos resolver o maior dos problemas, que é emprego e renda. Eu sei que o senhor gosta do café no bule, eu não pude oferecer o café, ofereci uma aguinha, mas acho que você curtiu a nossa sabatina, né? Eu gostei, porque tive a oportunidade de expor propostas. Fica devendo só o café, mas não tem problema. Muito bem. Geraldo Alckmin, do PSDB, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação Globo. Um beijo grande para o senhor, boa sorte aí na disputa eleitoral. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.